Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Muito bem, como vocês sabem, nós temos exposto o Evangelho de João e hoje não diferente, vamos dar continuidade. E na nossa última mensagem nós iniciamos o capítulo 9, capítulo esse que vai do versículo 1 ao versículo 41, contando a história de um milagre de um homem cego, aonde Cristo realiza uma obra. Nós sabemos que se fosse para fazer uma exposição direta desse capítulo, seria interessante, mas para que a gente pudesse obter o maior recurso possível, para que a gente absorvesse o máximo possível da Escritura, eu decidi fragmentar para que a gente então pudesse aproveitar. Então hoje nós vamos do verso 8 ao verso 17, dando continuidade àquilo a qual nós já viemos expondo. Então, por favor, João capítulo 9, do verso 8 ao verso 17. Logo então aquele cego, ele ser curado, inicia-se então o versículo 8. Seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo, começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e que por essa palavra nós sejamos transformados, avivados e salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Vocês já perceberam que quando acontece algo de diferente na nossa vida, as pessoas rapidamente já começam a comentar? Parece que nós viramos o break news, nós estamos em todas as manchetes. Tudo o que acontece na nossa vida agora, as pessoas elas passam a falar. A gente vira aquele topo da audiência, onde todo mundo parece que tem uma opinião para fazer em relação à nossa vida. Isso acontece principalmente talvez quando você muda a sua aparência. As pessoas já começam a falar: nossa, olha como que ele mudou, olha como ela mudou. E quando a pessoa ela é bem cheinha e ela parece magrinha, notícia, como diz a mulherada, babado, é história nova, coisa diferente para poder comentar. E isso acontece de várias formas, como talvez você muda o seu estilo de vida, aonde você aparece com um novo jeito de viver. Você vivia uma vida totalmente contrária e de repente aparece um novo homem, uma nova mulher. Todos começam a falar. Sempre vai existir aquele tipo de conversinha: será que é ele mesmo? Não, mas não é possível, não tem como ser aquela mesma pessoa, porque a gente conhece, a gente sabia como essa pessoa é. Não, não pode ser ela não. Talvez só é alguém parecido como ela, talvez só lembrou, mas não é aquela pessoa. A gente vive cercados de comentário parecido com esse, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa família, e acredite ou não, até na igreja, às vezes nos deparamos com esse tipo de comentário. As pessoas, então, elas observam, porque quando algo muda, a gente observa, nós questionamos e nós tentamos entender aquela situação. Só que agora, tenta imaginar essa situação multiplicado por 1000. Imagine isso multiplicado 1000 vezes, porque agora nós estamos olhando para a história de um homem que era cego, desde nascença, um homem que nasceu cego, e de repente, esse homem aparece
enxergando. É claro que todos os vizinhos, o bairro inteiro ia se parar e ia comentar a respeito desse assunto, ia levantar questionamento, iam se levantar as dúvidas, iam se levantar aqueles que queriam discutir sobre aquela situação e até mesmo aqueles que queriam tentar encontrar alguma explicação para aquilo que não há uma explicação. E é exatamente assim que começa o trecho a qual nós estamos expondo aqui do Evangelho de João. Jesus, ele já havia curado esse homem, mas nós vamos entrar em um momento da história que também é muito importante. O momento é como é que as pessoas reagem ao que Deus está fazendo. Cada comentário, cada dúvida, cada discussão revela muito mais do coração das pessoas do que o milagre em si. E isso continua acontecendo até os dias de hoje, porque quando Jesus ele transforma alguém, quando Jesus ele faz uma novidade de vida em uma pessoa, uns se alegram, outros estranham, outros duvidam, outros tentam explicar aquela situação e existem também aqueles que simplesmente não querem acreditar que isso aconteceu. Mas uma coisa é certa, quando Jesus ele trabalha na vida de alguém, quando Jesus ele faz dessa pessoa uma nova criatura, essa pessoa ela não age indiferente, porque Jesus transforma por completo, ele age e ele trabalha na vida dessa pessoa. E hoje à noite, eu queria que nós olhássemos para essa passagem a qual nós vamos ver, não simplesmente como um milagre que ele vai acontecer no passado, mas como um espelho para o presente, aonde Jesus ele age, o nosso coração também precisa dar uma resposta ao chamado de Cristo Jesus. Olhe comigo então do verso 8 ao verso 12, o desfecho dessa história daquele homem cego e observe comigo os detalhes. No verso 8, logo após aquele homem ser curado, os vizinhos então vão começar a falar, eles vão dizer o seguinte: seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. E eles começam a questionar: quem que curou você? O que aconteceu? E ele responde: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Um fato é, o milagre é inegável, ele aconteceu, só que ele às vezes não é compreendido. Os vizinhos, eles reconhecem aquele homem, mas eles não conseguem explicar o que aconteceu. Alguns até dizem: é ele. Eu tenho certeza que é ele, eu olhei para ele, eu sei que é ele, é muito idêntico, é aquele homem. Outros porém já diziam: não, só parece com ele, só lembra ele, não é possível, não tem como ser aquele homem. Meus irmãos, a transformação daquele homem, ela foi tão real, que as pessoas começaram a duvidar se realmente se tratava da mesma pessoa, se realmente era o mesmo homem que estava ali diante deles. Isso é algo que enche o meu coração, porque o Evangelho, ele transforma de uma tal maneira que as pessoas têm dificuldade em reconhecer quem nós fomos antes. Isso é algo que me impressiona, porque as pessoas elas olham para a vida daquela pessoa que foi transformada, aquela pessoa que ela foi alcançada por Cristo Jesus, e ela fala: é impossível, não tem como, é você mesmo. Eu conheço todas as coisas que você fez, eu sei tudo o que você viveu. Eu já vi, como diz o povo, eu sei de todas as pingas que você já bebeu, todos os tropeços que você já teve, mas você agora é desse jeito, transformado, uma nova criatura. Não tem como, é impossível isso acontecer. O milagre do Evangelho, ele faz isso, ele transforma a vida de uma pessoa, às vezes ao ponto das outras começarem a questionar: será que é você mesmo? Será que se trata da mesma pessoa? Quando a obra do Senhor ela é eficaz na nossa vida, rapidamente as pessoas elas começam a notar a diferença que existe dentro dessa pessoa.
mas nem sempre elas vão aceitar que a obra de Cristo gerou essa mudança radical nas nossas vidas. Muitas das vezes elas vão dizer: olha, tudo bem, talvez você agora começou até a viver uma vida diferente, mas eu não acredito que foi Cristo que transformou você dessa maneira. Começam esses tipos de questionamento, mas uma coisa é fato: a transformação desse homem ela foi tão impressionante que as pessoas elas não conseguiam identificar naquele homem com convicção e certeza que era realmente a mesma pessoa. Esse homem ele vai nos ensinar algo muito precioso até aqui nesse momento. Ele vai nos ensinar a aproveitar, a valorizar as oportunidades que nós temos de testemunhar a Deus quando Ele faz parte das nossas vidas. Isso é algo que me chama bastante atenção, porque aquele homem, ele poderia em algum momento ter tentado tomar a glória para si, ou simplesmente ter tentado mudar todo o trajeto da história, ele ter mudado todo o desfecho para que não fosse daquela maneira a qual tinha acontecido. Mas aquele homem, ele faz questão de enfatizar que quem o transformou, quem o curou, foi Jesus Cristo. Ele enfatizou. E de alguma maneira eu queria encorajar a cada um também que está aqui essa noite, a nós olharmos para essa palavra e também nós sentimos a disposição de testemunhar a respeito das nossas vidas. Nós termos a coragem de falar, por mais que seja com simplicidade, mas nós falarmos a respeito da graça que transformou as nossas vidas, a graça que nos alcançou, a graça que nos mudou. Nós não podemos ser covardes, mas nós devemos testemunhar a respeito daquele que nos transforma, daquele que faz uma obra maravilhosa na nossa vida. E esse homem nos mostra isso. À medida então que a história ela vai se desenrolando, aquele homem que foi curado, ele vai se movendo com cada vez mais intensidade a sua fé. Isso é algo impressionante. Nós vamos discorrer ainda, nós vamos chegar até o final do capítulo 9, mas vocês vão ver que autoridade, que audácia da parte daquele homem, quando várias vezes ele é questionado, e ele poderia simplesmente se omitir, mas ele se posiciona e fala a respeito daquele que o curou. Ele vai lá e não toma a glória para si, mas ele faz questão de dizer: foi aquele homem, Cristo Jesus, Ele me curou, Ele me transformou. Ele não faz questão então de deixar tudo de lado. E até aqui nesse momento, algo que me chamou a atenção é que aquele homem, ele não sabia exatamente a posição geográfica de Jesus Cristo quando ele é questionado. Porque eles perguntam: onde está esse homem? Ele fala: olha, eu não sei, mas logo adiante, quando questionado, ele vai dizer: uma coisa eu sei, aquele homem, ele é um profeta. Ele até não poderia saber aonde necessariamente Cristo ele estava, mas uma coisa ele sabia: aquele homem que me transformou, aquele homem que agiu na minha vida, ele não é qualquer homem, ele não é normal, ele é Cristo, ele é o Senhor, ele tem autoridade da parte de Deus, porque é isso que ele fez na minha vida, homem comum não faz, mas ele, aquele que recebeu autoridade e poder dos céus, ele faz a boa obra na minha vida. Olhando então para o verso 13 ao verso 16. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e os curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele mais uma vez vai responder: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Aqueles fariseus, eles examinaram o milagre, mas o grande problema daqueles homens é que eles examinaram com um coração incrédulo. Eles não conseguiram olhar com um olhar de fé, mesmo diante de uma prova viva da obra de Cristo Jesus. Meus irmãos, notem que eles não procuravam a verdade, mas eles procuravam argumentos contra Jesus Cristo. No versículo 16 ele diz: esse homem não é de Deus, pois ele trabalha no sábado. Ou seja, eles viram o poder de Deus, eles viram a graça de Deus manifestada através de Cristo na cura daquele homem, mas eles preferiram os seus rituais, eles preferiram as suas tradições, eles preferiram a sua religiosidade.
Meus irmãos, a religião cega, ela rejeita até aquilo que é maravilhoso, quando aquilo não cabe dentro da sua rigidez ou dentro do seu legalismo. Isso é algo que me chama bastante atenção, porque Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo prodígios e maravilhas, mas muitas das vezes a igreja tem olhado com um olhar cético, às vezes a igreja tem tampado as suas vistas e não tem querido olhar para aquilo que realmente o Senhor faz. O Senhor, Ele realiza milagres, o Senhor é poderoso, o Senhor tem autoridade para curar, para transformar e fazer todas as coisas, mas às vezes o homem é apegado à sua religiosidade, às vezes o homem é apegado às suas tradições, ele tenta fechar os seus olhos e não quer ver mais nada. Meus irmãos, nós temos prova viva dentro dessa igreja, pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e hoje estão aqui servindo ao Senhor. Pessoas que tiveram as suas vidas quase ceifadas, mas o Senhor falou: agora não é o momento, eu ainda de alguma maneira quero te usar, eu quero fazer de você um vaso de honra, e essas pessoas continuam servindo, porque o nosso Deus continua sendo Deus, Ele é poderoso. Não vamos ser céticos em relação ao poder e à glória de Cristo Jesus. Ele tem autoridade, Ele salva, Ele cura, Ele transforma até os dias de hoje. Mas nós temos que ter fé para que essas bênçãos, elas aconteçam. E nós sabemos que existem sim pessoas que rejeitam o Evangelho, mas essas pessoas, na maioria das vezes, não rejeitam por falta de provas, mas na sua maioria, elas rejeitam por falta de disposição em crer em Cristo Jesus. Pessoas que talvez pela sua trajetória ouviram de muitas pessoas: não, você não vai conseguir firmar nos caminhos do Senhor. Você fez tantas coisas erradas e agora você está querendo procurar uma igreja? Não, sai dessa, volta para aquele lugarzinho que você estava. Talvez com esses sopros de Satanás aos seus ouvidos, essas pessoas foi se afastando. Mas uma coisa é certa: nenhum momento foi por falta de provas, nenhum momento foi por falta de evidência, mas por um momento cederam o seu coração às ações articulosas de Satanás, e por falta de fé talvez se perderam, e estão sendo levadas cada vez mais em direção ao inferno. E algo que me chama a atenção é que aqueles homens, eles estavam diante de um grande milagre que nunca tinha sido visto até aquele momento. Só que o que me chama a atenção é que a preocupação daqueles homens era somente com o dia em que o milagre tinha sido realizado, e não com a grande evidência de que Jesus Cristo, Ele é Deus. Aqueles homens estavam simplesmente preocupados com o dia, mas não preocupado com a grande evidência que Jesus Ele deixa. Ao invés deles reconhecerem a divindade de Cristo Jesus, eles preferiram dizer que Ele era um pecador, que Ele era um mentiroso, que Ele não tinha parte com Deus. Meus irmãos, a luz, ela revela, a luz, ela traz clareza, a luz, ela transforma, a luz, quando ela brilha no coração do homem, ela transforma de uma certa maneira que não há explicação para isso. Mas uma coisa é fato: aqueles que são incrédulos, aqueles que não têm fé, os seus olhos são fechados, eles não conseguem ver a luz da graça salvífica, eles não conseguem ver essa luz que somente Jesus Cristo trabalha no coração de todas as pessoas. Só que algo que me chama a atenção é que, mesmo diante desse cenário onde havia tantos fariseus aqui, alguns não se compactuaram com essa história, ou alguns não concordaram que o fato daquele homem ser curado, qualquer pecador e qualquer homem poderia realizar aquele sinal. E naquele momento há uma divergência de opiniões entre eles, há uma separação entre eles, mas aqueles homens decidem assim: ir lá e perguntar mais uma vez àquele homem que havia sido curado, no versículo 17. Olhem comigo, versículo 17. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? E a resposta dele: ele deve ser profeta. A fé do homem, ela cresce quando o testemunho é colocado à prova.
É impressionante a resposta que esse homem dá. É preciosa a resposta que aquele homem dá. Ele vai olhar e vai dizer: olha, ele é um profeta, ele não é um homem qualquer, ele é o Senhor. Ainda que aquele homem não saiba quem realmente Jesus é plenamente, ele já tinha algo para contar em relação a Cristo. Ele não diz que ele é um homem comum, mas ele fala: ele é um homem diferente. Naquele homem tem autoridade, nele existe poder. Ele não é um homem qualquer, nele há poder. Aquele homem é um profeta. Ele ainda não sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele não sabia que Jesus ainda era o Messias. Mas ainda assim, aquele homem não consegue olhar com um olhar simples para Cristo Jesus. E algo que me chama bastante atenção na vida desse homem é que ele está diante daqueles fariseus e ele poderia muito bem negar que foi Jesus Cristo que fez aquela obra nele, para que ele não tivesse nenhum tipo de complicação, para que ele não fosse levado para nenhuma situação que colocasse ele talvez em uma situação de perigo de vida. Mas o que aquele homem prefere fazer? Ele prefere ir até o final e dizer: ele é o Senhor, ele é um profeta, ele é diferente. Aquilo que ele fez em mim, qualquer homem não pode fazer. E isso é algo que me chama bastante atenção. Eu tenho separado pelo menos 5 aplicações para esse contexto, e eu gostaria de trazer para vocês, para nós encerrarmos essa breve mensagem e trazer aplicações aos nossos corações. Primeira aplicação que eu trago aos nossos corações essa noite diante desse texto é: a transformação que Jesus faz na vida do crente, ela é visível, as pessoas conseguem observar, mas muitas das vezes ela é questionada. Os vizinhos, eles não sabiam lidar com a mudança daquele homem. Aqueles homens não conseguiam digerir aquilo que havia acontecido na vida daquele homem cego. Do mesmo jeito, quando Cristo transforma alguém hoje, muitas pessoas, elas dizem: eu não acredito, isso não pode ser verdadeiro, mudou rápido demais. Meu irmão, talvez você se encontra nessa mesma posição, talvez você é uma pessoa que diariamente é questionado, pessoas olham para você e falam: eu não acredito na sua salvação, eu não acredito que você realmente virou uma pessoa de Deus. Você mudou rápido demais, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua trajetória, eu sei tudo o que você fez, e agora você está dizendo para mim que é uma nova criatura? Para com isso, deixa de mentira. Talvez você tenha ouvido isso até da sua própria família. Talvez os seus pais tenham se virado para você e tenham falado: eu não acredito em você, eu te gerei, eu sei o que você fez, eu sei a vida que você vive, você nunca vai se firmar nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você: não espere que todos entendam a sua fé, não esperem aplausos pela sua mudança, mas apenas viva a nova vida que Jesus colocou em você. Sabe por quê? Porque a verdadeira transformação, ela sempre se sustenta por Cristo e pelo tempo da obra na sua vida, e não pelas opiniões dos outros. Para de dar ouvido para a voz de Satanás, para de dar ouvido para aquilo que o inimigo tem jogado na sua vida. O inimigo está furioso, ele quer te persuadir, ele quer te enganar, ele quer dizer para você que você não vale nada, que você é insignificante, que você não tem valor, que o seu lugar é lá fora, é nas bebidas, é no cigarro, é na imoralidade. Mas Jesus te tirou de lá, ele te fez uma nova criatura, ele te transformou, e não há nada, não há ninguém que possa te tirar das mãos de Cristo Jesus. Não deixe Satanás sabotar a sua fé. O Senhor, ele te transformou, e não há nada que possa mudar essa realidade. Meu irmão, não há pecado grande o suficiente que a graça de Cristo Jesus não possa perdoar. Se Jesus, ele trabalhou na sua vida, não há ninguém e não há nada que possa tirar isso de você. Creia, não dê ouvidos a Satanás. Segunda aplicação que nós tiramos desse contexto para as nossas vidas é que algumas pessoas vão procurar explicações humanas para aquilo que somente Cristo, ele pode fazer. Aqueles fariseus, eles tentaram encaixar o milagre de Cristo Jesus na vida daquele homem em um sistema religioso que não tinha espaço para graça.
homens que eram acostumados somente com aquilo que dependiam das suas mãos, homens que eram apegados a tradições, a lei. Eles tentaram simplesmente encaixar um milagre, algo que não dependiam deles, em um sistema que é pela graça. É algo que vem de Cristo, é Ele que fornece, não depende do homem para que isso seja gerado. Eles preferiram proteger as suas tradições do que acolher, do que ter para eles a obra de Deus. Ainda hoje, há muitos que tentam explicar o Evangelho sem se render a Ele, sem se entregar à obra de Cristo Jesus. Alguns preferem a lógica humana, outros preferem o moralismo, outros preferem as tradições, e há alguns que ficam confortáveis nas suas opiniões. Mas algo que nós não podemos esquecer é que Jesus, Ele não cabe em caixas humanas. Quem quer experimentar a luz de Cristo, precisa deixar Jesus, Ele ser o Senhor da sua vida, e não apenas um conceito dentro do seu sistema. Enquanto nós queremos que Jesus se molde aos nossos padrões, para que então nós vivamos uma vida para Ele, nós jamais vamos experimentar a graça transformadora de Cristo. Mas no momento que nós nos desprendemos, no momento que nós colocamos a nossa vida em disposição para Ele, as coisas acontecem. Nós experimentando a verdadeira graça salvífica, porque não é Ele se ajustando às nossas vontades, mas somos nós se amoldando e se ajustando àquilo que Ele faz, àquilo que Ele transforma, às suas regras, às suas normas e o seu querer. Terceira aplicação que nós tiramos desse contexto para a nossa vida é que a fé, ela cresce na medida que o testemunho é praticado. Aquele homem, ele não entendia tudo que estava acontecendo, mas ele falava aquilo que ele sabia. E à medida que ele testemunhava, a sua fé era fortalecida. À medida que aquele homem falava a respeito de Cristo, ele tinha mais autoridade, ele tinha mais convicção daquilo que ele testemunhava, daquilo que ele falava. Meus irmãos, não espere ter todas as respostas para você começar a testemunhar. Fale aquilo que você sabe, o que Jesus fez por você. Não espere, não, Gessé, olha, eu vou fazer primeiro um curso de teologia, depois que eu fazer o meu curso de teologia, aí eu vou começar a falar a respeito do Evangelho. Não, primeiro eu vou buscar uma graduação para que depois então eu possa falar do Evangelho. Para com isso, não faça isso. Vá na simplicidade da sua casa, do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Fala aquilo que Cristo fez no seu coração, na sua vida. Não precisa de palavras bonitas. Sinta o Evangelho. Fala aquilo que realmente transformou a sua vida. Eu não estou fazendo nenhuma dissimulação ao estudo. Muito pelo contrário, eu quero que todos estudem e aprendam o máximo possível. Mas não deixe que isso prenda para que você faça a obra do Senhor. Não, no dia que eu tiver especializado e eu conseguir subir num púlpito como esse, aí eu começo a pregar o Evangelho. Isso é Satanás sabotando a sua mente. Isso é o inimigo querendo fazer com que você não leve o Evangelho a mais vidas, a mais pessoas. Use aquilo que está ao seu alcance. Fala da graça que te transformou. Fala do amor que te alcançou. Na simplicidade. Mas essa palavra, com a autoridade de Cristo Jesus, ela pode salvar uma alma. Quando você compartilha a sua fé, você amadurece em fé, e nada fortalece mais a convicção do que o testemunho. Você quer ter convicção cada vez mais forte? Você quer se sentir cada vez mais preparado? Começa a falar daquilo que Cristo fez na sua vida. Você vai ver o quão bom isso vai ser, o quão bom vai ser para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. As pessoas vão te olhar com um olhar diferente. Quarto e penúltima aplicação dessa noite. O Evangelho, ele até pode dividir opiniões. E a gente sabe que muitas das vezes o Evangelho, ele divide opiniões. Alguns que se manifestam de uma maneira diferente. Mas uma coisa é fato, o Evangelho, ele transforma vidas. O Evangelho, ele muda aquela pessoa que está na situação de maior debilidade. O milagre na vida daquele homem foi o mesmo. Mas vocês observaram que as reações foram totalmente diferentes? O milagre ele não mudou, mas as reações elas foram totalmente diferentes. Alguns duvidaram,
outros criticaram, outros ficaram confusos, mas uma coisa é fato: aquele homem, ele foi transformado, aquele homem foi curado, aquele homem foi feito uma nova criatura. Meus irmãos, o Evangelho ele continua assim até os dias de hoje. Alguns rejeitam, alguns se aproximam, alguns resistem, mas Jesus ele continua mudando vidas. Não deixe de adorar ao Senhor por decepções religiosas que já aconteceu na sua família. Não deixe de servir ao Senhor porque alguém que você conhecia um dia fez parte de um lugar como esse e agora está longe de Cristo Jesus. Não deixe Satanás sabotar a sua fé. Não deixe o inimigo fazer com que você desiluda daquilo que é o Evangelho. Mesmo que todas essas coisas aconteçam, Jesus ele continua sendo o mesmo. Ele continua transformando, ele continua salvando. Ele pega aquela pessoa que é miserável e faz dela uma nova criatura. Jesus ele continua tendo poder. Não dê ouvidos a Satanás. Enquanto nós continuarmos dando ouvido a Satanás, ele vai continuar sabotando as nossas mentes e vai fazer com que nós continuemos cada vez mais longe. Não deixe que frustrações religiosas, talvez igrejas que já usurparam do seu dinheiro, talvez igrejas que te maltrataram, te ofenderam, fazer com que você se esqueça de quem realmente Cristo Jesus é. Por mais decepções que aconteçam, Jesus continua sendo o mesmo, e Ele transforma vidas, e Ele salva. Não é nenhuma frustração religiosa, não é nenhuma decepção religiosa que vai mudar a essência de Cristo Jesus. Por fim, o homem curado, como eu disse, ele não sabia tudo sobre Jesus Cristo, mas ele sabia de uma coisa: eu era cego, e agora eu vejo. Eu era totalmente cego e agora eu posso enxergar com clareza, com certeza. Meus irmãos, essa é a descrição perfeita do Evangelho. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos espiritualmente cegos, sem direção, sem entendimento, sem Deus, perdidos e nas trevas. Mas quando Cristo ele se aproxima e Ele toca nas nossas vidas, aí sim nós passamos a enxergar espiritualmente e nós temos a certeza daquilo que o Senhor ele faz em nossos corações. Talvez você que chegou aqui esteja como um daqueles fariseus, ou até mesmo como um daqueles vizinhos, tentando entender Deus apenas pela lógica, ou talvez tentando explicar Jesus sem se entregar para Ele, sem viver uma vida para Ele. Ou talvez você está analisando a fé dos outros, mas sem viver a sua própria fé. Ou até mesmo, você está vendo o milagre na vida dos outros, mas nunca está experimentando ele na sua. O que está te impedindo você de fazer um ajuste com o Senhor? O que está te impedindo de você viver a verdadeira novidade de vida em Cristo? Por que continuar vendo somente as coisas acontecer na casa do outro, na vida do outro? Por que continuar vendo só pessoas que talvez estavam com você lá embaixo, mas agora estão vivendo uma vida com Cristo? Pessoas que foram totalmente transformadas. Por que continuar só vendo eles e não experimentar isso na sua vida? Hoje, Cristo, Ele te chama. E se lembre, Jesus ele não veio para ser agradado, mas Ele veio para abrir os olhos, para tirar a cegueira espiritual, para trazer luz aonde só havia trevas. É isso que Cristo veio fazer. E hoje, como naquele dia, Ele está chamando pessoas a responderem à sua obra, a responderem ao seu chamado. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter respostas completas. Você não precisa, talvez, entender tudo de antemão. A única coisa que você precisa fazer é dar um passo em direção à luz, em direção a Cristo, porque o resto é Ele quem faz, é Ele que transforma, é Ele que age, é Ele que muda a vida do homem. Cristo chama você a crer, a se entregar e a permitir que Ele faça em você aquilo que Ele fez na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque a grande pergunta que fica ressoando essa noite não é como é que aquele milagre aconteceu, mas a grande pergunta que fica ressoando nessa noite é: você quer ver? Você quer experimentar essa transformação que somente Jesus Cristo Ele pode fazer? Hoje à noite é dia de você deixar Jesus abrir os seus olhos espiritual e você então passar a enxergar
uma novidade de vida e começar a viver uma novidade de vida com Cristo Jesus. Para me encerrar, eu só vou fazer algumas perguntas para você. Eu não poderia ir embora sem fazer essa pergunta. O que está impedindo você de entregar a sua vida para Cristo? Será que são as opiniões alheias? Será que são as pessoas que têm dito para você, olha, você não vai conseguir não. Eu te conheço, eu sei o seu passado, eu sei todas as coisas que você fez. Você pode até ir, não durou uma semana. Eu tenho certeza, é uma semana e você já está com a gente de novo lá no grupo. Você não dá conta não. Você não vai resistir. Você não nasceu para viver isso. O que está te impedindo? Será que o que está te impedindo, talvez hoje, de você voltar para a comunhão, é o medo do pecado? Não, eu não posso voltar para a comunhão, porque se eu voltar, eu vou cair de novo no pecado, e então eu vou ser disciplinado. É isso que está te trazendo medo? É isso que está assolando o seu coração? Entrega para Deus a sua angústia, entrega para o Senhor, que Ele vai te dar forças. É um vício, é um pecado, o que está te atrapalhando? Coloca diante do Senhor, Ele pode te transformar, Ele pode tirar isso de você, Ele pode te fazer uma nova criatura, basta crer. O que está te impedindo de você ser batizado? Não, eu não posso ser batizado, porque se eu for batizado, aí depois eu posso ser disciplinado, o negócio não fica bom para mim. Meu irmão, isso é mentira de Satanás. Satanás está sabotando a sua mente. Ele está querendo colocar dentro do seu coração que você vai entrar, você vai cair e você vai falhar. E quanto mais tempo você perde, menos tempo você tem de adorar e servir o Cristo. O que está te impedindo? Que pecado tão grande é esse que Jesus Cristo não pode te perdoar, te transformar e fazer de você uma nova criatura? Vamos esperar até quando? O ano está acabando. Logo a gente vai estar fazendo a festa do Natal. Logo a gente vai estar fazendo a festa da virada do ano. E quem tem a certeza que vai conseguir participar de uma dessas festas? Você tem? Eu não tenho. Eu não sei. Somente Deus, Ele pode trazer essa certeza. Mas e se nós não tivermos esse tempo? E se as portas se fecharem? Se Cristo voltar? Que nós possamos pensar sobre tudo o que foi falado. E que você não vá embora sem antes fazer um ajuste da sua vida com Deus. Não deixe Satanás continuar sabotando a sua mente e fazendo um escravo do pecado. Que Deus nos abençoe. Amém.